Olá, meus queridos, notícias do momento nesse dia 25 de março. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vai ficando conosco aqui, que as notícias estão espetaculares. Vai deixando seu like aí, ficando com a gente, que aqui você vai ficar super informado. Não precisa mais procurar por aí. Vamos direto às notícias de hoje, na quarta-feira, dia 25 de março. Que legal, o mês já está chegando no final. Notícias internacional, esse é o nosso vídeo. Cuba sobre novo apagão e outras notícias também, falaremos sobre isso aqui. Cuba também, e também no Nacional, o MOR autoriza a detenção domiciliar para o capitão. E música e oração, os nossos vídeos de hoje maravilhosos, aí vocês vão gostar, transição planetária e outros vídeos que estão aí bombando para você saber tudo. Também o EBS está programado, né? Os vídeos que a gente está colocando, vídeos extras, e o caos maior ainda está por vir, com o professor Paulo Cassiano, né? Um short, o fim do petrodólar. Nosso café de hoje estava muito bom também, vocês dão uma olhadinha aí que tem vídeos ótimos para você ficar sabendo aí. Estavam nas redes sociais e o nosso Despertos da Era de Aquário. Também dia 31 de maio, palestra em Lisboa, para vocês já se preparando, quem é de Portugal e região aí na Europa. Internacional, atenção, produção. Chegando, Irã não tem mais líderes, diz presidente americano. E Teherã concordou em nunca ter armas nucleares, diz Trump. Eles acabaram com as armas dessa turma aí. E desastroso também, o conflito contra o Irã pode causar um apagão de internet no mundo. Ou seja, eles poderão cortar a internet pelos cabos submarinos, né, que vão ao redor do mundo. Esses cabos, a maioria deles passa ali pelo Estreito de Hormuz, né, que é a parte do funil ali, e eles podem cortar esses apagões ali, e se for feito isso mesmo vai ser muito sério, né? Então tá, Estados Unidos enviam ao Irã proposta de plano de paz com 15 pontos para encerrar o conflito. Plano inclui limites ao programa nuclear e aos mísseis do Irã. Por que os países do Golfo, alvo de mísseis do Irã, não estão retaliando os ataques, né? O pessoal dos Emirados na Arábia não estão revidando os ataques. Por que será, né? O sistema falha. Irã atacou Israel, ferindo também mais de 100 pessoas num atentado que aconteceu ali no seu país. E também Irã cobra pedágio de navios para garantir passagem segura pelo Estreito de Hormuz. Esse pedágio inclui o pagamento de 2 milhões de dólares cada navio para passar ali no Estreito de Hormuz. 2 milhões de dólares, que é mais ou menos 1% do valor que eles carregam, que é em torno de 200 milhões de dólares. Então 1% tem que pagar ali para as pessoas que estão olhando aquilo. E cidades subterrâneas de mísseis no Irã, Estados Unidos está em alerta máximo. A gente vai fazer um vídeo sobre isso também, desses bunkers que estão sob a terra e que estão sendo reservados aí para uma surpresa final, né? Muitas cidades subterrâneas cheias de mísseis no Irã que estão guardados lá. E os Estados Unidos enviam ao Irã plano de 15 pontos para encerrar esse conflito, mas o Irã afirma que houve contato com os Estados Unidos para encerrar o conflito, segundo a CNN, né? E também Trump afirma que ganhou o conflito com o Irã, já não tem mais o que fazer. Ele disse assim: acho que vamos encerrá-la, não posso dizer com certeza, mas ele acha que vamos encerrá-la porque já foi ganho. E Irã diz que não vai permitir que Trump dite o fim desse conflito, mas ao mesmo tempo a gente vê que vários bombardeiros B-2 largaram a chamada mãe de todas as bombas, a Moab, em vários bunkers e túneis que estão agora sendo destruídos um a um, né? O Israel também conseguiu largar seus artefatos aí bélicos aí para acabar com os últimos que eles têm embaixo das montanhas, né? Então estão acabando com todas as instalações subterrâneas das montanhas de Teherã. E também os Estados Unidos continua como o xerife do mundo todo. Eles estão enviando agora o porta-aviões US Nimitz e o contratorpedeiro de guiados Gridley para o Caribe e América do Sul como parte da Operação Mares do Sul, da Operação Conjunta da 4ª Frota Americana. A Operação Mares do Sul contará com intermediários que vai ter visitas em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, né, Guatemala, e visitas planejadas a alguns portos aqui
do Brasil também e da América Central. Então, estamos recebendo agora esse novo porta-aviões Nimitz aqui para o Brasil, né? Olha só que coisa de louco, né? E navios também de guerra britânicos chegam ao Chipre em meio à tensão do Oriente Médio. Chegam ao Chipre. O Chipre é um lugar que também é uma base americana na Inglaterra. Então ele chegou à região após um ataque de drones contra essa base da Real Força Aérea Britânica na península do Chipre, né? Então já estão atacando essas bases ali, chegou também esse navio, né? E a Eslovênia anuncia racionamento de combustível. O mundo se prepara para o agravamento da crise e a incerteza na economia pode pressionar o barril de petróleo, que ele voltou a superar os US$ 100 nesse último dia. Ela chegou a US$ 130, 150, chegou e agora retornou a 100. Ele está oscilando, um dia sim, né? Um dia também. E Trump sobre o Estreito de Hormuz disse que teremos controle de tudo o que quisermos, diz ele. Ele não está preocupado com o Estreito de Hormuz, diz que eles estão controlando também o Estreito de Hormuz, né? E petróleo cai após trégua anunciada. Caiu um pouquinho o preço do petróleo sobre essas incertezas, né? E isso aí reabastece de novo os mercados mundiais aí. E alerta de sabotagem à América também. Os Estados Unidos têm sofrido ataques de agentes iranianos que trabalham para destruir instalações petrolíferas americanas num ataque de vingança, né? Então aconteceu no Texas ali uma ação que provavelmente foi do Irã contra os Estados Unidos, né? São chamadas células adormecidas que, que o governo vai dizer que isso foi um acidente e tal, para não alarmar, mas são iranianos atacando os Estados Unidos em solo, né? A América está sob ataque por essas pessoas e aí por isso que eles não querem mais imigrantes iranianos ali. O Irã começou a cobrar esses navios até US$ 2 milhões por passagem segura pelo Estreito de Hormuz, informa a Bloomberg. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, diz que o ataque e a estrutura do Irã são chocantes, numa chamada com o príncipe saudita Mohammed bin Salman, né? Então, parece que eles tiveram destruição total de toda a sua estrutura do Irã, né? São chocantes, diz eles, que não tem mais nada, praticamente não sobrou quase nada dentro do Irã. Então, aqui também o Trump fez um pronunciamento e disse que o Irã tinha um equipamento inútil, né? O Irã, que era um equipamento da China e da Rússia, que era inútil contra os Estados Unidos, né? Ele fala que tinham ótimos equipamentos russos e chineses, mas o equipamento era inútil contra nós, inútil. Nenhuma força da terra pode derrotar os marinheiros americanos ou os militares americanos, né? Olha só que afirmação forte essa, né? Aqui vemos também que um drone militar da UCR que caiu na Lituânia tinha a RU como alvo. E notícias de última hora também que vemos que há a intensa movimentação dentro dos Estados Unidos, aí tropas em Kentucky, Tennessee, Carolina do Norte, provavelmente estão se deslocando de um local para outro porque provavelmente eles estão atacando algum tipo de célula iraniana que está dentro do território americano e que poderia fazer algum mal para a nação americana, né? França e Espanha negam espaço aéreo e expõem Estados Unidos a risco. A França e a Espanha não estão deixando que os Estados Unidos utilizem as suas bases aí para colocar os seus jatos, né, e reabastecimento e tal. Então, isso aí é uma guerra diplomática também que vai dar problema. Bom, quanto ao dólar, também hoje volta a subir e fecha em R$ 5,25 com a tensão no Oriente Médio. Ele caiu um pouquinho, né, mas voltou a subir. Através das declarações, os mercados aumentaram ainda a confiança e o dólar novamente caiu um pouquinho. O Trump acabou de chamar os grandes bancos por tentarem sabotar as leis que estão sendo promulgadas, né, e atrasar o verdadeiro progresso das criptomoedas, especialmente do XRP. Eles estão sabendo que vão perder trilhões em depósitos assim que stablecoins realmente começarem a competir. É o fim do jogo para a velha guarda.
Então a situação é de fato grande, muito grande, e eles estão tentando entrar todo o sistema dentro do QFS, né? O antigo sistema SWIFT não vai funcionar mais, somente o QFS. E aqui vemos essa notícia também que Cuba sofre um novo apagão, um apagão nacional, né? E Cuba enfrenta esse segundo apagão nacional em menos de uma semana, enquanto o presidente desse país faz declaração em meio à crescente pressão ousada dos Estados Unidos. Imagens impressionantes e a estação espacial flagra ataques no conflito da UCR. E aqui nos Estados Unidos a gente vê que um juiz federal, que certo, é um mandado pelo George Soros, acaba de bloquear as políticas de VAs de RF, de Robert Kennedy Jr. nos Estados Unidos, ou seja, é o pessoal tentando manter essa política antiga aí que não servia para nada. Mas esses juízes que trabalham para o mal serão todos retirados e vão sofrer as penas da lei. Bom, aqui também fala que há uma nova lista de túneis e os experimentos MK associados a esses túneis. Então eles colocaram uma lista intensa, que eu não vou colocar aqui, de vários túneis que foram descobertos e estão sendo estourados nos Estados Unidos. Aqui fala, na América, eles falam que existe acima de 120 dumps, né, túneis, situadas embaixo das maiores cidades dos Estados Unidos e também embaixo de bases da Marinha e bases da Aeronáutica, bem como bases da FEMA, né, treinamentos de campos e tal. Então eles existiam essas bases que eram, né, terríveis lá, que faziam coisas horríveis lá embaixo. Já estão descobrindo, estourando, desmanchando, não vai ter mais esses dumps lá, né? Bom, aqui estão falando novamente do escudo antimíssil Golden Dome do Trump, que é para evitar que qualquer míssil iraniano possa atingir os Estados Unidos. Então a gente vê que o Irã ainda é o maior inimigo dos Estados Unidos nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho sobre outros locais da fronteira, agora sobre a imigração da fronteira, né? O Tribunal Supremo rejeitou frequentes requisições de asilo na fronteira. É uma vitória enorme, ou seja, eles não vão dar mais asilo para quem chegar na fronteira ali e tentar, né, entrar ilegalmente no país. E a Maria Corina Machado afirma que Trump desferiu um golpe mortal no socialismo da Venezuela e ela é uma das candidatas a gerir esse país depois que passar essa confusão toda aí, tá? Também a partir de agora o exército americano está aumentando a idade máxima de alistamento de 34 para 42 anos, eliminando requisitos de isenção para uma única condenação também para pessoas que transportaram ali a pozinho, né? Ou seja, eles estão querendo fazer um novo recrutamento de pessoas, inclusive pessoas de mais idade, tá? Eles estão aceitando soldados com certas deficiências, como a pessoa que foi pego, né? Algum pequeno delito, eles estão aceitando agora, tá? Bom, mais um outro aqui também, Joe Kent vai depor no julgamento da partida do Charlie Kirk para apresentar provas de que Israel que fez isso. Olha só, muito sério isso aí, tá? Muito sério. E aqui, vemos aqui o cisne negro que estaria se preparando para entrar em ação na Terra, né? O cisne negro, ou seja, a queda de ações, a queda do mercado, a queda dos mercados com o cisne negro, né? Então, eu acho que isso aí tá em breve nós vamos ter alguma notícia do início do reset do cisne negro, até porque agora falam muito que o XRP, a moeda XRP, está caminhando para ser o novo Bitcoin que virá e também o novo Ethereum. O XRP está caminhando para ser uma moeda extremamente aceita em todos os países, com ampla adoção e grande valorização, conforme estão falando nos últimos dias aí, tá? Bom, o SWIFT, o sistema SWIFT, o sistema confirma que nos próximo mês mais de 50 bancos começarão a fazer transferências imediatas utilizando a tecnologia blockchain. Parece claro que essa notícia, né, tem a ver com a adoção do QFS, ou seja, os bancos estão se migrando, todos eles, para o sistema
QFS, né? Então os bancos estão usando a tecnologia blockchain não mais do Swift, mas do QFS. Isso é muito bom, é um avanço que estão fazendo aí, tá? Bom, aqui também o X do Elon Musk fala que acaba de confirmar que já tem 557 milhões de usuários, né? Então, eles estão muito comemorando um pouco essa situação. Aí, ó, falam que o XRP, né, tem uma tendência a entrar num preço de $1.000 cada um, né? $1.000. Mas por enquanto ainda não estão falando muito. As pessoas estão comprando o XRP ainda a $2, $3, $2 por aí, né? E a tendência é que ele vá a $1.000 até o final do ano. O Swift, o sistema Swift menciona 4 dos bancos que em junho vão começar a utilizar o sistema de transferência do Ripple, né, que é o XRP, XLM, confirmando o QFS em ação. Então, o XRP é, na verdade, o QFS. Né? Então, alguns bancos já estão adotando totalmente a questão do QFS, né? E todos eles serão obrigados a seguir as normas do QFS. Então, a coisa está indo muito séria. Enquanto os bancos dos escuros, como o Banco Rothschild em Paris, né, estão sendo desmanchados. Então, o Banco Rothschild foi invadido na sexta-feira em conexão com a investigação do Epstein. E foi invadida e, né, esses bancos estão caindo praticamente, estão sendo fechados. Né? A última hora o Swift acaba de dar a Ripple que é o XRP, acesso a 11.500 bancos. Esse é o avanço institucional que os detentores de XRP estavam esperando. Né? Então agora o XRP vai substituir o Swift, já tem 11.500 bancos que estão operando agora a XRP. Isso é uma excelente notícia e nós recomendamos que quem puder comprar XRP, compre, que ainda tem um preço atrativo, tá? Então, a partir com mais de 25 bancos entrarão em operação usando o sistema blockchain e XRP, ou seja, é o fim do antigo sistema e o início do novo sistema QFS, tá? Bom, também, de acordo com o New York Times, a entidade que supervisa a Bolsa Americana inicia o processo de tokenização das ações. Aí, também. Mais essa. Sabendo que seu julgamento está próximo, Obama prepara-se para fugir para o Reino Unido. Né? O Reino Unido, então, ele sabe que vai fugir porque já deu para ele. Né? E eles compraram muitas coisas, aí, mansões luxuosas e tal, né? Mas isso não vai adiantar nada, ele vai em cana de qualquer maneira, tá? É isso aí. Também tivemos o ator Gerson Brenner, que partiu nessa segunda-feira, que ele era um ator brasileiro, né? Ele foi devido a questões aí, então que Deus o tenha. A gente vai falar em seguidinha com a gestão nacional, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o capitão, as últimas novidades sobre o capitão e outras coisas mais que vamos trazer aí. Então ele finalmente vai para casa após mais de 120 dias. A gente vai comentar isso na edição nacional que vem aí em seguidinha. Por isso eu peço que vocês fiquem com a gente. Quem puder ajudar o canal aqui, dá uma forcinha, é sempre muito importante. Vai deixando o like aí e a gente se vê daqui a pouquinho no nosso vídeo da Notícia Nacional. Um grande abraço, a luz venceu, compartilhe.